Sétima contração, iniquidade. Pergunta, olhando aí para a sociedade em geral, você acha que a iniquidade está aumentando? Olha aqui, Brasil atinge maior nível histórico de assassinatos, aponta atas da violência. Esse aqui foi um artigo tirado de 2017 e 2018. E assim, no site Estado de Minas, eu não consegui encontrar o de 2019 para 2020. Parece que eles ficam prontos juntos ou tem um determinado mês, por exemplo, de junho de 2019 a junho de 2020. Então, não sei por que não consegui encontrar. Mas encontrei de 2017 e 2018, que aponta que o Brasil teve o maior nível histórico de assassinatos da história. Aí, olha, o que Timóteo recebeu, qual a ligação que Timóteo recebeu por Paulo? Sabe, porém, isso? Preste muita atenção aqui nesse versículo. Aí você vai ver se a sétima contração está acontecendo ou não nos nossos dias, visto do que está acontecendo e diante daquilo que foi dito. Olha, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, nossos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo paciência, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Então, aqui está o cenário dos últimos dias. Eu vou resumir tudo isso aqui que o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo em uma única palavra: iniquidade. Aí o que Cristo disse? E por se aumentar a iniquidade do mundo, o amor de quase todos esfriará. A expressão que você de repente vai encontrar na Bíblia sua é o amor de muitos esfriará. Mas o correto ali é o amor de quase todos. Aí você coloca uma sala com 10 pessoas. E assim, quase todos. De 10 é quanto? Eu vou voltar aqui, olha, na perseguição. Aqui temos um número de 10 pessoas. 9 a quase 10 pessoas, 10 evangélicos, sofrem intolerância religiosa. Significa que quase todos os evangélicos de 10 sofrem intolerância religiosa. Quase todos de 10. Então, quando Cristo diz assim, olha, e o amor de muitos esfriará, o amor de quase todos. Se temos 10, basicamente 8 ou 9 vai se apartar. E assim, por que eles vão se apartar? Porquanto se aumentará a iniquidade no mundo. Eu li aqui para vocês sinônimos de iniquidade, ou significados e consequências dela. Por conta de aumentar isso aqui, o amor de muitos vai se esfriando. Aí entramos na oitava contração, que é o quê? Apostasia. Já que o mal aumenta e o amor e a fé esfria, gera o quê? Apostasia. Será que à medida que o tempo passa, as pessoas estão se afastando mais de Deus? Será? Vem aí para as igrejas do passado. Conversa com seu pai, com sua mãe, seu avô, sua avó aí, que aí você pergunta a eles como é que eram as igrejas, os irmãos do passado, da sua época. Aí eles vão dizer basicamente o que você vai entender, que a igreja de hoje não é cristã, certo? Em vista do que for. Depois você lê a história dos puritanos, os reformadores, depois você lê também sobre os cristãos do primeiro século, lê a patrística, que você vai ver o que é mais ou menos ser um cristão. E acompanhe tudo nas escrituras sagradas, ok? Olha, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que Cristo vai achar fé aqui na terra? Só do remanescente fiel, só da igreja fiel, porque quase todos vai ter esfriado a fé já, por conta do aumento da iniquidade. E assim, a ausência de fé gera apostasia. É aqui que finaliza, preste atenção, é aqui que finaliza as contrações. A partir desse momento é a grande tribulação, o momento do parto. Por quê?
apostasia, o apóstolo Paulo disse isso, que antes da vida de Cristo é necessário que, primeiro, aconteça a apostasia e depois da apostasia será revelado o iníquo, o homem do pecado. Então a apostasia aqui, ela é a ponte entre a ponte que liga a vinda do anticristo. Então o terreno precisa estar formado. As pessoas precisam estar fracas espiritualmente, fracas emocionalmente, precisam estar alucinadas e hipnotizadas pelas suas preocupações, vaidades, solicitudes mundanas, com a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Elas precisam estar apóstatas, elas precisam colocar outras prioridades na vida delas que Cristo. Então, quando o terreno estiver formado, então se manifestará o homem do pecado. Aí entra no período do parto, no momento do parto. É assim, o que acontece? Pense aí comigo. Você acha que estamos vivendo ou não a apostasia? Você acha que os cristãos estão mais fervorosos ou não do que antes? Pensa aí. Se você pensar, não, eu penso que não. Isso se chama apostasia, falta de fé.